não é só para quem está aqui, é para mim também, é para o conteúdo, é para a vida. Então vamos lá, a gente vai falar sobre tributação imobiliária, tá? Maurício, Simbora. como é que a gente declara um imóvel vendido em 2020, agora, a próxima declaração? Vamos lá, um imóvel vendido. Se você vendeu um imóvel ano passado, tem que atualizar a ficha de bens e direitos da declaração de imposto de renda 2021, né, desse ano. Certo. Vai detalhar a venda, tem um campo chamado discriminação, incluindo o nome, CPF do comprador, CNPJ, se você vendeu para alguma empresa, e vai colocar, obviamente, o valor e a data da operação. Para quem vende e para quem compra, na declaração de imposto de renda, é a obrigatoriedade de apurar se houve algum ganho de capital com a operação, ou seja, se você lucrou com essa venda. Se você vendeu e teve lucro, esse lucro, o leão vai dar uma mordida também. Ele também vai ser tributado pela Receita Federal. Certo. E é importante realmente analisar isso aí, porque tem muita gente, pelo pouco que eu sei tributário, porque é um negócio muito específico. Mas, digamos, vamos tentar puxar um exemplo. Se eu tinha um imóvel de 600 mil, vendi e comprei um de 720, quer dizer que o imposto vai incidir sobre 120? Vai incidir sobre essa diferença, justamente esse lucro Certo. que você adquiriu, que é o que mais ocorre na prática, né? É muito difícil um imóvel ele desvalorizar. Uhum. Geralmente, quem compra e vende, a grande chance dele ser valorizado, né? Então, em cima dessa diferença, desse lucro obtido, vai ser tributado no imposto de renda. Entendi. Tem algum caso de isenção de imposto de renda com relação a essas operações? Tem alguns casos que você fica isento. Por exemplo, se você tem um único imóvel e você vende ele num valor até de 440 mil, independente de qual é o imóvel, se é uma sala, se é uma casa, uma área rural, você vai estar isento. Tem uma condição, né, para essa isenção, é que o contribuinte ele não tenha efetuado essa operação nos últimos 5 anos. Ou seja, se em 2017, por exemplo, você já fez uma venda de um imóvel que estava abaixo desse valor de 440 mil e teve a isenção, você não pode realizar novamente. Você tem que esperar 5 anos para repetir essa operação. Uma outra hipótese é quando você vende um imóvel para comprar outro imóvel, desde que seja no Brasil. Então tem que ser um imóvel vendido em território brasileiro para compra de um imóvel em território brasileiro. Então não adianta vender aqui e comprar no exterior. Tem que ser vender aqui e comprar aqui, você vai ter isenção. Que é como se fosse uma troca, né? Você está trocando um bem, aquele patrimônio imóvel, para adquirir outro. Entendi. Aí se nessa venda de um bem para comprar outro imóvel, se parte desse valor você teve lucro, mais uma vez você vai ter que sofrer uma tributação em cima desse lucro. Então, Sim. se há uma diferença da forma que for declarada, vai ter incidência sim da tributação. Verdade. E pensando mais para o lado não só da compra e venda, mas também aquisição em geral. Vamos puxar agora para o lado de uma doação. Aconteceu uma doação do imóvel. Como é que tem que ser declarada essa doação? Isso aí Vamos acontece lá. muitas vezes por conta de hoje, por conta da pandemia, muita gente se preocupando em fazer um planejamento sucessório mais adiantado, porque querendo ou não é algo que está mexendo muito com a cabeça das famílias, né? Então, como é que ficaria essa declaração quando tem uma doação? Exatamente. Com a pandemia foi uma coisa que o perfil do brasileiro ele começou a mudar, né? Começou a tratar isso de uma forma mais preventiva, fazer esse planejamento sucessório, que justamente quando ele é bem realizado, você acaba poupando, tendo uma economia aí financeira bem considerável. Em relação à doação, ela pode ser de duas hipóteses. Você pode lançar o imóvel com o mesmo valor que constava na declaração do doador, ou seja, pelo custo de aquisição, ou pelo valor de mercado, que geralmente é mais alto devido justamente que a gente estava conversando agora, da valorização imobiliária. Se você opta pelo valor do mercado, o doador ele tem que apurar o ganho de capital e paga imposto sobre essa operação, né? Como se fosse na venda. Mas se você escolher pelo custo de aquisição, aí você precisa lançar no imóvel a declaração do donatário, no caso de quem recebeu o bem, pelo mesmo valor que constava na declaração do doador. Aí, nesse caso, ninguém paga imposto.
Entendi. Tem que declarar nos mesmos moldes. Por isso que é importante fazer esse planejamento sempre com um especialista. Sim, muitas das vezes que é muito comum, digamos assim, os pais terem um poder aquisitivo maior do que os filhos e já tem uma maior facilidade para resolver isso em vida. Às vezes, quando se deixa isso para o pós-morte, digamos assim, às vezes o filho não está apregoado, né, financeiramente. Tem algo não tem o suporte financeiro para honrar os compromissos. É uma bola termina de neve, deixando para depois. Às vezes a Exatamente. pessoa começa a ter uma obrigação que era por meio da vida, começa no início da vida e desencadeia várias situações, é verdade. E com relação também ao imóvel quitado, né? Eu tô lendo aqui porque são perguntas que pessoas, né, que seguem a gente mandaram e curiosidade minha também. Como declarar um imóvel próprio já quitado? Jorge já tem um apartamento e ele quer, quitado, obviamente, ele quer fazer essa declaração. Qual é a melhor forma? Se você já tem um imóvel quitado, então basta informar na ficha lá do imposto de renda. Para quem nunca usou o programa do imposto de renda, não tem tanta familiaridade, cada ano que passa ele atualiza e fica um pouquinho mais explicativo, mais didático, assim. Então, tem os campos lá, você vai na ficha de bens e direitos e informa o mesmo valor declarado no ano anterior. Se ele já está quitado, então você vem declarando isso, ou deve pelo menos ter declarado ao longo dos anos. Um detalhe importante é lembrar que o valor ele não vai mudar de acordo com a valorização do preço de mercado. Ele nem vai valorizar, nem vai desvalorizar para os fins de imposto de renda, porque é aquele mesmo imóvel. Então, você continua sendo proprietário daquele bem, mesmo que tenha tido uma alta no setor imobiliário ou uma baixa, você vai permanecer colocando o mesmo valor dos anos anteriores. Entendi. Show de bola. Vamos lá, a gente está finalizando essa parte de imposto de renda. Se alguém que está assistindo a gente tiver alguma dúvida, pode mandar um direct sem problema, que como vocês sabem, eu respondo até por áudio, vídeo, tanto faz, negócio a responder. A gente vai entrar agora na seara do ITBI, né, que seria aquele imposto de transmissão, tá? Você aí que está querendo saber mais detalhes sobre isso, justamente também por conta dessa questão de pandemia, entrando também na seara de um planejamento sucessório, a gente precisaria saber, Maurício, como é que se daria a declaração do ITBI no imposto de renda também. Pronto, exatamente. O valor declarado ele deve ser apenas o que o contribuinte efetivamente pagou pelo imóvel, até o último dia do ano. No caso, quem está fazendo a declaração do imposto de renda desse ano 2021 vai informar o que é que foi pago até o dia 31 de dezembro de 2020. E deve incluir também, por exemplo, os juros do financiamento, deve incluir a taxa de corretagem, deve ser inclusa também, porque foi tudo que você disponibilizou para aquela aquisição. Então, todos esses valores devem ser considerados. Show de bola. E qual seria a diferença? A gente tem dois tipos, né, de situações. O ITBI, quando existe uma transmissão imobiliária entre vivos, né, pessoas vivas, como a gente falou, seria o caso da pessoa que está antecipando o planejamento sucessório. E tem o ITCMD, né, que é o causa-morte. Digamos, aquela pessoa... Um exemplo, meu avô, antigamente, quando ele começou a ficar mais velhinho, então a gente falava, às vezes, sobre o planejamento sucessório. Ele, não quero falar disso, você já quer que eu morra? Ou seja, a cabeça vem mudando. É mal interpretado, né? A cabeça vem mudando. Então, qual seria a diferença prática, assim, de alíquota, enfim? O que é que você poderia falar para a gente sobre a importância do ITBI e do ITCMD? Bom, vamos lá. Os dois são facilmente confundidos, né? Porque ambos tratam de questões relacionadas à transmissão de bens entre indivíduos. Então, o ITCMD ele é devido ao Estado, que é o Estado da Federação onde o bem vai estar situado, e o ITBI é ao município da localização do bem. A fórmula da base de cálculo dos dois é a mesma. Os dois são calculados pelo valor venal. Aí, qual é a diferença? O ITCMD ele vai incidir sobre as operações gratuitas, né? Então, por exemplo, como você bem disse, a coisa mais comum é alguém da família, geralmente o avô, um pai mais idoso, ele vem a falecer. No evento da morte, o bem a ser transmitido para o herdeiro sofre a incidência do imposto, mas a operação em si ela é gratuita. Então, é uma transmissão da titularidade de forma gratuita, porém sofre a incidência do imposto. Já o ITBI, ele vai incidir nas transmissões onerosas. Então, no caso de compra e venda entre pessoas vivas, né? Seja pessoa física ou jurídica. Aí, em relação às diferenças de alíquotas, no ITCMD elas podem ser progressivas, ou seja, quanto maior for a base de cálculo, maior será a alíquota. Aqui em Pernambuco, ela é no máximo de 8%.
enquanto o ITBI ele se limita até 3%. Então, se você fizer a comparação, quando chega o falecimento, 8% e ainda intervivos, 3%. Num valor de um imóvel de 1 milhão, por exemplo, é uma cifra bem significativa, né? Sim, isso mostra a importância da gente abrir a cabeça e parar de ter esse medo. Olha, a gente está aqui para viver e morrer quando chegar a hora. Então, que quando chegue a hora, que chegue da melhor maneira, mais organizada, né? Então, qual seria o tempo, o momento correto para ser pago o ITBI? Digamos assim, a gente teve uma decisão recente, né, do STF que fala que o ITBI ele deveria ser pago tão somente na transmissão. Mas espera aí, o imposto de ITBI é de transmissão. Por que antes se cobrava antes? Qual era a cabeça do cartório, a cabeça tributária enfim, fazendária que fazia com que isso acontecesse antes? Por quê? Na verdade, essa é uma questão bem controversa, mesmo com esse julgado do STF, que é bem específico, né? Porque no julgado ele trata de contrato de promessa e compra e venda. Sim. Então não é nem a compra e venda propriamente dita, é uma promessa. Aí, considerando que é uma promessa, para ter o fato gerador do imposto, só ocorreria quando de fato houvesse a transmissão. Aí, havendo a transmissão, aquele que provocou o fato gerador seria cobrado. Antes, o pensamento era justamente para viés práticos de ser cobrado antes. É mais uma coisa prática, costume cartorário, do que de um viés jurídico, vamos dizer assim. Sim. E Sim. eu acredito que, na prática, essa decisão do STF, nos cartórios, eu imagino que não vai mudar em nada. Acho que nenhum cartório vai se atualizar, até porque, como eu disse, é um julgado bem específico, né, para contrato de promessa de compra e venda. Então, na prática, acho que não vai ter muita alteração, não. E teoricamente já era para ser assim, né? Se eles não seguiam o que era para ser, agora, enfim, só se você realmente ir lá colocar o dedo na ferida e reclamar, talvez Exato. resolva alguma coisa. Mas se deixar solto, eles vão continuar e quem reclamar, quem reclame, né? Exatamente. E às vezes é aquela história, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Então, quem está tentando comprar, está tentando resolver e ter o imóvel para si, e não comprar mais uma briga, eventualmente precisando acionar Poder Judiciário. A pessoa quer resolver logo, quer estar dentro do imóvel, quer estar com tudo certinho. E é interessante, né, que a gente sempre vem lá da Revolução Industrial, quando as indústrias começaram a ser firmadas em uma certa área, as próprias empresas davam créditos aos empregados para que ela comprasse uma habitação ao redor da indústria e assim ela ficava pagando a própria empresa. Assim que surgiu, né, os financiamentos, essa ideia da gente, que Exato. O interessante é ter casa própria, vem dessa época, né? E sempre envolve sonho, né? Quem já tem um apartamento tem um sonho de ter um melhor, quem não tem, tem um sonho de ter um, ou seja, como você disse, chegando nessa parte de imbróglio, o que todo mundo quer é correr de dificuldades, né? E ter quer tão fugir de somente a obstáculo, realização. Então, e levando em consideração um negócio que eu pensei, achei muito interessante para te perguntar. Leilão, né? A gente teve em 2020, eu acho que foi do STJ, uma decisão que a justiça passou a autorizar o cálculo do ITBI pelo valor do leilão, porque a gente sabe que o valor venal, que é o de mercado, é quase 100% das vezes diferente do leilão, né? Então, como é que seria essa situação do leilão? O leilão ele vai apresentar justamente uma peculiaridade muito grande, né? Porque é um imóvel que, por alguma razão, ele foi parar nessa fase do leilão. Então, sim, não adianta equiparar a tributação para o valor venal, para o valor de venda do mercado naquele momento. Justo. Ele vai ter que realmente ser a incidência dessa base de cálculo no valor pago em leilão. Isso foi uma atualização, né, que o Judiciário apresentou, entendendo agora que o cálculo do imposto sobre essas transferências de bens imóveis, né, do ITBI, admite que a base de cálculo parta do valor pago em leilão. Então, isso aí foi uma vitória, era uma coisa relativamente óbvia, mas na prática ficava sempre uma controvérsia. Porque eu não sei se se encaixa, mas digamos que o fato gerador da transmissão do imóvel de leilão é o próprio leilão, né? Então, você pega... o leilão